Está no ar o Cast UCEF. Olá, para você que nos acompanha em mais um episódio do Cast UCEF, bem-vindo. Iniciamos essa temporada trazendo histórias inspiradoras de trajetórias profissionais em ascensão aqui na UCEF. E hoje na mesa, neste episódio, trazemos duas convidadas muito especiais, coordenadoras de curso aqui na UCEF Chapecó, a professora Tiffany, coordenadora dos cursos de quiropraxia e enfermagem, e a nossa coordenadora, a professora Lisiara, do curso de biomedicina. Bem-vindas ao Cast UCEF, a esse episódio tão inspirador. Vamos começar com a Lisiara. Prazer estar conosco. Lisiara, bem-vinda. E para começar, conte-nos sobre o início da sua carreira. O que você, pensando no início da sua carreira, te marca, faz o teu coração acelerar? Bom, faz um tempinho, né, o início da carreira. Eu tenho uns 15, 16 anos de formada já. Entrei na biomedicina mais ou menos sem saber o que era biomedicina, porque eu sou dos cursos pioneiros do Rio Grande do Sul, então sou da primeira turma da Universidade de Cruz Alta. Eu entrei em 2004 na biomedicina, me formei e aí fui dar um passo um pouco maior. Então eu fui morar na Amazônia, então eu fiquei 8 anos na Amazônia, então onde eu fiz mestrado, fiz pós em banco de sangue, e lá entrei na educação. Então eu entrei na educação em 2010, então são 14 anos, né? Até aqui, passei por faculdade, por centro de pesquisa e realmente, assim, encontrei na biomedicina e na educação o que eu sempre quis, né? Que é ensinar, trabalhar. Sou muito apaixonada pelo meu curso. Fiquei os 8 anos lá e resolvi voltar mais para perto da família, né? Minha família é do Rio Grande do Sul. E aí acabei fazendo um tour por Santa Catarina. Então, fui primeiro para o extremo sul catarinense. E depois, né, por motivos, né, de acompanhar o marido, acabei chegando em Chapecó. E hoje estou aqui, vou fazer 3 anos já na UCEF. Entrei como professora, passei pelo NEAD, hoje como coordenadora. Então, assim, é um tempinho já dentro desse curso, né, e ensinando, né, trazendo um pouquinho de tudo que eu vivi no Norte, né, para dentro de sala de aula, para vivências também como pessoa, né? Então, são estados diferentes e isso agregou muito na minha trajetória, né? Agregou muito dentro do curso de biomedicina. Quando eu cheguei no Amazonas, não tinha biomédico, então eu fui... Não tinham 10 biomédicos. Foi desbravar. Saí de lá, eu sempre disse que eu só ia sair de lá quando realmente a biomedicina andasse sozinha, né? E lá a gente juntou e fez o primeiro congresso de biomedicina com mais de 700 biomédicos lá. E foi depois que eu resolvi, disse, não, agora eu já posso voltar, né? Porque eu fui muito acolhida lá. Fez história. Eu acho que tinham 10 biomédicos na época, quando a gente chegou, então todo mundo acabou que conheceu. E Santa Catarina começou depois também, né? Então, quando eu entrei pra cá também, primeira turma aqui da UCEF, né? De biomedicina. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, né? E que eu mais me orgulho, né? Da biomedicina, é poder estar passando isso para os alunos de como que é o curso, né? Aqui e fora, né? Na vivência. Que bacana. Tiffany, e a sua história? Como começou até chegar aqui? Olha, então, eu sempre conto para os alunos, né? Quem eu sou, de onde eu vim e tal. E daí eu fiquei pensando, enquanto a Lizzy falava, né? Eu não fui para a Amazônia. Mas... Um pouco diferente. Um pouquinho diferente. Mas eu sou do Rio Grande do Sul também, né? Bem próximo da onde a Lizzy estudou. Eu estudei em Santa Maria, então eu tive várias tias que eram enfermeiras. Então eu vivi muito isso de ter uma referência dentro da família, então, delas serem enfermeiras. E muitas delas eram professoras de enfermagem. Então essa carreira acadêmica sempre me chamou bastante atenção, até porque elas eram uma inspiração para mim. Então, quando eu nunca quis ser outra coisa, a não ser enfermeira, então eu já fui bem focada, assim. E daí estudei em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, fiz o mestrado lá também. E depois, né, disso, já pensando também na carreira de docência, eu, quando fiz o mestrado, queria mais. Então, pensei, vou fazer o doutorado. Mas na primeira seleção que fiz para o doutorado, eu não passei em Santa Maria. E aí eu recalculei a rota, digamos assim. E o meu irmão já morava aqui em Chapecó.
Daí eu pensei, não, quem sabe em Santa Catarina tenha outras oportunidades e tal. Em Santa Maria, concomitante com o mestrado, eu trabalhava no hospital, eu era enfermeira de UTI adulto, então eu adoro setores fechados, eu adoro UTI, o intensivismo, toda essa parte. E aí eu vim para Chapecó com um emprego, então, num hospital. Eu trabalhei no hospital aqui, mas numa área totalmente diferente. Então, eu costumo dizer que a minha vida deu um giro de 360 graus quando eu vim embora para Chapecó, porque como enfermeira de UTI adulto, eu fui parar numa uma UTI neonatal. Não era nem pediátrica, né? Era neonatal, que é bem mais específica. E daí comecei a estudar a parte de saúde da criança, e não por acaso, eu vim morar em Chapecó em fevereiro, em julho, agosto, fiz um processo seletivo para uma outra universidade e fui selecionado para dar aula de pediatria. E aí, nesse Os caminhos se levavam para a exato, pediatria. me levaram para pediatria. E aí, o mundo acadêmico, que eu sempre almejava, mesmo trabalhando no hospital, sempre dava aulas e tal, aí foi se concretizando de uma maneira mais efetiva, assim. E aí, até que um dia, uma colega que trabalhava aqui na UCEF, na Odonto, me disse, olha, parece que vai abrir o curso de enfermagem. E eu falei, olha, que interessante, né? Mais um curso de enfermagem, é tão bom, né? Pra gente poder trabalhar, para poder formar novos enfermeiros e tudo mais. E me coloquei à disposição da universidade na época, aqui da UCEF. E em seguida, né, me chamaram, a gente conversou e estou aí desde então, desde 2020, do final de 2020. Então, também estou na coordenação desde a primeira turma, que a gente forma elas ano que vem, então. Então, essa trajetória foi dentro da enfermagem. Então, no meio tempo, né, estando na enfermagem, tinha o curso de quiropraxia, que já estava vigente na época. E, né, quiropraxia, né, até dá uma curiosidade, mas o que realmente é a quiropraxia? Então, fui convidada para ser professora deles. Então, dei aulas de saúde coletiva, atendimento pré-hospitalar, exames laboratoriais. Fui me aproximando um pouco mais do curso também. Até que um dia, né, que nem eu digo, por destino ou acaso, não se sabe, né, mas fui convidada, então, para compor, né, a parte da coordenação da Quiro, junto com o Volney. Então, mais ou menos assim que eu vim parar aqui. Mas tem sido bem prazeroso, assim, ver a evolução dos cursos, tanto da Quiro quanto da enfermagem, o quanto a gente consegue dar visibilidade para a nossa profissão, o quanto a carreira docente, ela tem muitos vieses, né? Então, a gente vai evoluindo nesse sentido. Então, foi mais ou menos assim. Foram oportunidades, recálculos de caminho, de rota, que impulsionaram vocês cada vez mais a conquistarem o propósito, ou até mesmo irem realizando, né, o propósito de vocês. Nos conte, Lisiara, um pouquinho dos desafios e das superações que você teve nesse trajeto todo da tua carreira. Bom, a gente tem bastantes desafios, né? Tanto nas escolhas, né? Então, às vezes, eu escolhi, por exemplo, morar longe no meu início da carreira. Eu fiquei 3 anos com a família lá, a família voltou. Fiquei mais 5 sozinha. Então, questão de distância, questões de locais, a questão de sala de aula também não é fácil, né? Ser professor, ensinar. Então, tem alguns percalços aí no meio. Mas, acredito que, né, uma resiliência sempre, a gente tá sempre superando, né, sempre trazendo coisas novas, a gente tem gerações novas, então, assim, há 10 anos atrás a gente tinha um público na educação, hoje a gente tem um outro público, com tecnologias diferentes, então... Tem inteligência artificial, mais tudo. uma etapa nos desafiando. E assim, a gente não pode ficar para trás também, a gente não pode ir contra, né, a gente tem que aprender, absorver para poder estar trabalhando junto com eles. Então, acredito que dentro da minha carreira seja um desafio mais assim. Eu sempre quis dar aula, né? Então, não quando formei, tá? Quando formei eu não queria. Mas quando eu entrei em grupo, eu comecei em grupo de pesquisa e lá eu vi que realmente eu gostava de ensinar, né? E não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que é tão bom tu falar da profissão, né? Ensinar o que tu gosta, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai vencendo essas barreiras, né? Isso aí. Tiffany. Olha, desafios sempre a gente tem, né? Mas eu
eu acredito que esse recalcular a rota às vezes é importante. Eu acho que essa superação dos desafios vem disso também. É você olhar onde você está e aonde você quer chegar, quais são os teus objetivos enquanto profissão. Eu acho que também é a questão do investimento, né? Muitas vezes a gente faz um investimento alto na carreira e também a gente tem que se desafiar, né? Frente a essas oportunidades. Mas a esses investimentos que a gente faz, seja o mestrado, o doutorado que eu estou concluindo, provavelmente vou concluir início do ano que vem. Então, tem vários desafios. A sala de aula é um grande desafio, porque você pode preparar uma aula e que você acha que vai dar tudo certo, mas no meio do caminho tem outras coisas, porque você tem um público, né? Você tem interação, a necessidade, às vezes, da turma é alguma outra coisa naquele dia. Cada um com uma história diferente, Com né? uma Nessa história, sala com uma de aula. experiência Uma diferente. expectativa também diferente. Exatamente. E acredito que, enquanto coordenação também, é muita parte da gestão mesmo, né? Gestão de pessoas, gestão dos recursos financeiros, a gestão da visibilidade, assim, para a profissão. Eu acho que tem muitos desafios a serem superados, mas, ao mesmo tempo, eu vejo, né, que quando eu entrei, né, eu pensava que os desafios eram alguns, né? Mas hoje a gente vê que tem outros, né? Que sempre vai acontecendo outras coisas, né? Como vocês disseram, vai evoluindo a tecnologia, enfim. E a gente vai se propondo de dar mudança para o melhor sempre. Então, acho que o desafio é esse, né? Você ir vivendo um dia de cada vez. E sempre, né, com muita responsabilidade, compromisso. E também uma das coisas que, talvez por eu ser enfermeira, eu penso muito assim, é que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, sabe? Tipo, por mais que seja até retórico, assim, falar, mas se você tem uma coisa para fazer, às vezes a gente não sabe como a gente vai fazer, mas a gente sabe que vai fazer, né? Vai achar alguma outra estratégia, alguma outra forma de fazer aquilo. Então, hoje eu penso que um dos principais desafios é esse, né? Você fazer o que precisa ser feito e avançar sempre da mesma forma, da melhor forma, né? Seja para o nosso estudante, seja para o nosso professor, seja para quem for, né, que está conosco. E como que o CEF contribuiu para o crescimento profissional de vocês, Tiffany? Eu acho que assim, que a UCEF, ela veio num momento, para mim especificamente, onde eu precisava de uma mudança de carreira. Porque eu estava na área hospitalar, como enfermeira assistencial, fui enfermeira supervisora também por um tempo, mas a gente percebe que você precisa estar num lugar onde você dê o teu melhor. Então, nesse momento que a UCEF, quando eu entro na UCEF e tudo mais, eu percebi um novo rumo para minha carreira, nesses desafios todos que tem, mas principalmente no sentido de... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Dessa superação, mas também daquilo que a gente pode entregar cada vez melhor, sabe? Eu acredito que a gente tem etapas, fases, ciclos da nossa vida, né? Então, eu tive uma fase de entrega na assistência, eu tive uma fase de entrega na docência, e daí foi a fase, né, dessa parte de gestão, de coordenação, de organização, né, de turmas, disciplinas, enfim. Então, eu acho que veio num momento muito propício para eu avançar, principalmente na área da gestão, assim. Então, foi bem legal, assim, quando aconteceu. E é engraçado, porque a gente não sabe, né? Parece que quando tá no processo não enxerga, né? Mas hoje a gente consegue enxergar de uma outra forma. Lizzy? Para mim, eu acho que foi mais um amadurecimento profissional. Eu entrei na biomedicina num modelo de curso diferente do que eu já estava acostumado, né? Então, um modelo semipresencial, que é algo novo, muito mais voltado para a área de tecnologia, de sistemas, então, diferente. E eu tive que aprender até tirar aqueles preconceitos que a gente tinha, às vezes, e acreditar que realmente é um sistema que entrega, né? Que realmente o aluno vai aprender. E eu acredito que com isso eu amadureci bastante profissionalmente, desde o início lá. Hoje, né, como a Tiffany falou, às vezes não enxerga, mas hoje eu enxergo, assim, o quanto eu já mudei de um tempo para cá, em termos de atitudes, de questão da gestão, ela te pesa bastante também. Então, eu acredito que eu cresci bastante nisso, né? Então, um amadurecimento mesmo pelas responsabilidades, né? De estar à frente de um curso, a gente se preocupa muito pelo que a gente vai entregar para o mercado de trabalho. Então, é uma preocupação. Então, acredito que mais nisso, né? Potencializou.
Diante disso, que sucesso para você? Para mim, sucesso é felicidade. Eu sempre coloco aqui que não é, eu alcancei o máximo da minha vida profissional, a gente sempre vai querer mais, não adianta. Eu pelo menos, eu sou assim, né? Eu sempre, que nem assim, quero ir para doutorado também, então, assim, a gente sempre pensa no mais, né? Então, eu acredito que para a gente alcançar o sucesso, a gente tem que estar feliz. Feliz no seu ambiente de trabalho, feliz na sua vida pessoal, ter o equilíbrio, sabe? Que aí sim eu acredito que a gente vai encontrar o sucesso mesmo. Porque o sucesso ele também pode ser momentâneo, né? Então, eu acredito que se eu estou feliz comigo, né? Com o que eu estou entregando, né? Com o que realmente, né? Eu quero passar, o que eu quero deixar, vamos dizer assim, para os meus alunos, eu acredito que isso sim é o sucesso. Bacana. Tiffany, para você. Eu acredito que sucesso é o que a gente consegue multiplicar, né? As nossas potencialidades, as coisas boas, aquilo que nos traz satisfação. Então, acho que isso eu posso dizer que é um sucesso. Quando você vê um aluno, né, lá que está empregado no hospital, enfim, e ele vem e te diz, prof, tu nem sabe, eu fiz tal coisa, eu lembro que tu me ensinou. E daí, para mim, isso é sucesso. Quer dizer que ele conseguiu replicar alguma coisa que para mim era muito positiva e que eu entendo como uma coisa importante. Então, acho que isso é sucesso, é você estar num lugar que você se sente acolhido. Eu acho que tu ter prazer de ir trabalhar, de não ser, né, meu Deus, tem que trabalhar, de você se sentir bem, né, nesse sentido. Acho que isso é sucesso. Eu acho que é você... eu particularmente acho que eu sempre quis ser enfermeira, por exemplo. Então, eu acho que eu tive sucesso, porque eu consegui efetivar o que eu sonhava, né, lá quando eu era criança, por exemplo. Depois, né, eu quero fazer o mestrado. Então, eu tive muito sucesso quando eu concluí. Mas eu acho que mais do que isso é aquilo que a gente consegue ir compartilhando e, né, que os alunos vão fazendo depois. Às vezes, essa semana, por exemplo, para mim foi um sucesso quando eu fui no hospital e tinha uma acompanhante, ela disse, nossa, você cuidou da minha filha, você foi tão importante para mim naquele momento. Então, para mim, eu me senti um sucesso naquele dia, né? Com Porque a gente certeza. vê o quanto você pode, né, tocar a vida do outro de alguma forma e potencializar o que ele tem de bom e deixar essas sementinhas assim, né? Seja na pediatria, que eu gosto bastante, né, com eles, ou na UTI, enfim, ou até mesmo no modo de ser, né? Que eles vão se inspirando e tal, enfim. Então, acho que sucesso é uma palavra bem difícil da gente definir, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. E aonde vocês ainda querem chegar? Quais são as aspirações futuras aqui na UCEF? Lizzie? Bom, aí como a Tiffany falou, tu reencontrar alunos, né? Isso é muito gratificante de ver que eles já estão lá na frente, né? Então, poder estar sempre passando essa mensagem, não só do conhecimento teórico, né? Mas também passar para os alunos a questão da humanidade, né? De um atendimento mais humano, né? A enfermagem ela é muito mais voltada para os pacientes, né? Por exemplo, que a biomedicina, que fica muito mais nos bastidores. Mas poder passar para eles que todo mundo tem uma história, né? Que todo mundo tem um sonho, né? Então, acredito que, né? Até onde eu puder dar o meu máximo, né? Dentro ali, para poder estar entregando para os alunos, né? Para eles conseguirem também conquistar os sonhos deles. Porque a gente tem muitas histórias, né? A gente tem alunos que cada um ali entrou por um propósito, né? Então, que querem um nível superior, que querem uma formação, querem ser um biomédico esteta, que querem ser um perfusionista, por exemplo, que tem dentro da biomedicina. Então, poder estar dando o caminho para eles realizarem esse sonho, né? Tiffany? Eu acredito que dentro da UCEF eu quero, assim, que cada vez mais a enfermagem tenha visibilidade, que a gente alcance bons parâmetros em relação ao ensino, que a gente consiga ter uma equipe cada vez mais capacitada de professores, né, que a gente possa investir nisso, que os nossos alunos da quiropraxia, por exemplo, que eles consigam traduzir em ciência as experiências que eles têm tido. Então, eu acho que dentro da UCEF eu almejo muito isso, né, é seguir trilhando esse caminho que a gente sempre pensa em fazer da melhor forma, né? Mas com muita humildade também.
E que os nossos alunos, né, que eles sejam, né, o espelho do que é o CEF hoje, né, que a gente consiga que eles levem para fora o que eles vivenciam aqui dentro, né, que é esse compromisso social, esse compromisso com a profissão deles. Então, é nesse sentido que eu penso em seguir, né. A pesquisa é uma coisa que eu acredito que vai nos qualificar e nos dar um bom local, assim, um bom lugar no sentido de produção de pesquisa científica e tudo mais. É o cerne, né? Principalmente do docente, a pesquisa. Porque eu vejo que na quiropraxia, que é uma profissão mais nova no Brasil, a gente tem muitos benefícios, mas o que disso está, né, publicizado? Então, a gente precisa investir também nessas carreiras, né, para pesquisa, né? A importância da pesquisa. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Joia, meninas, muito obrigada. Foi um prazer, Lisiara, Tiffany, ouvir as histórias inspiradoras de vocês, saber um pouco mais da trajetória, da caminhada de sucesso de vocês aqui no CEF também. E para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem inspiradora para a nossa audiência que nos acompanha. Bom, a mensagem que fica é que todo mundo tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Então, não importa como, né? Então, tem que ir atrás, né? Buscar meios para isso, né? Correr atrás, né? As oportunidades estão aí. Então, a oportunidade, às vezes, é aquela oportunidade que tu pensou demais e tu não escolheu. Então, e normalmente ela não bate na porta. Ela não bate na duas porta vezes. Duas vezes, né? Então, assim, acreditar nos sonhos que a gente realmente consegue realizar, né? Isso aí. E você, Tiffany? Eu acho que a minha mensagem é que faça o que precisa ser feito, entenda que existem adversidades, mas que elas vão passar e vão ser superadas. E que nem a Lise falou, né? Vai muito disso. Qual é o teu objetivo? Onde você está e aonde você quer chegar e como você vai fazer para ir até lá. Então, é sempre estar almejando mais. Porque a gente sempre pode um pouco mais, né? Acho que a gente sempre tem um potencial, independente da área que for. Então, e quando vence a etapa, você se prepara para a próxima. Exatamente. E mais fortalecidas ainda, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecer novamente as coordenadoras, a Lisiara, a Tiffany. Eu vou passar agora, rapidinho, a palavra para vocês se despedirem aqui desse episódio. Então, até breve, né? Aqui no Cast CEF, né? Foi bem legal poder falar um pouquinho da minha história, né? E até uma próxima, né? Isso aí. Tiffany? Eu acredito que a gente precisa agradecer, né? É uma oportunidade também poder falar da gente, porque a gente tem muitos espaços, mas a gente acaba sempre referenciando outras pessoas, então achei a iniciativa bem interessante. E somos parceiros aí do Cast CEF. Sempre. Até breve, né? Até breve. Obrigada, Fran, também pela parceria nessa bancada. Agradecer você, nossa audiência, que está aí curtindo, né? Essas histórias inspiradoras. E tem mais, tem muito episódio pela frente. Para isso, você precisa continuar seguindo o CEF nos canais oficiais. Até breve, até o próximo episódio. Você acompanhou o Cast CEF.